Fusão, filmando a confusão. Olá pessoal, o programa Fusão começa agora e desta vez com um assunto muito sério. O papo aqui é saúde, o papo hoje é diabetes. Todo mundo já ouviu falar sobre diabetes, todo mundo tem alguém que gosta muito, que sofre dessa doença, mas você sabe o que é o diabetes? Existem dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é o mais comum, muitas vezes ligado à obesidade, ele depende de dieta, atividade física e comprimidos orais para ter o seu controle. O diabetes tipo 1, além disso, necessita também de insulina. Ele é insulino dependente, ou seja, é preciso aplicar com a agulha a insulina que o corpo não produz. Quando não tratado, o diabetes em alguns anos vai a glicemia, que é o açúcar no sangue muito elevado, atacar os vasos, provocando AVC, infarto, insuficiência renal, pé diabético, que é a amputação de membros, os pés ou até os outros membros, e também a retinopatia diabética que causa cegueira. E agora nós vamos conversar aqui com a Lara, que tem um diagnóstico de diabetes tipo 1. Conta um pouco como foi o diagnóstico do seu caso lá no interior. Então, eu descobri a diabetes, eu tinha 11 anos de idade, foi no exame de rotina, né? Minha mãe sempre teve esse cuidado com a gente, com eu e meu irmão. E sempre foi muito difícil fazer esse tratamento lá, porque não tinha médico, não tinha endócrino, a gente era muito leigo, aliás, hoje existe ainda muita gente leiga no assunto. Então, a gente teve contato com algumas pessoas que sabiam mais ou menos como é que funcionava. E minha mãe se direcionou comigo para Belo Horizonte para tentar um tratamento, descobrir, tentar ver como é que funciona, né? O que era a diabetes. É bem complicado quando se tem o diagnóstico tão cedo, ainda mais o diabetes tipo 1, né, que é insulino dependente. Me diz quais foram as dificuldades para você se adaptar à medicação quando você mudou para BH e se a adaptação foi tranquila? Por que você passou? Na época, há 10 anos atrás, existia muitas poucas coisas que uma pessoa diabética podia ter. Não tinha hoje o que tem hoje, uma facilidade. Hoje, por exemplo, tem a contagem de carboidrato. Então, alivia muito pra gente ter uma liberdade de poder comer o que a gente quiser, ou ir numa festa e poder participar. Então, para uma criança de 11 anos de idade, pelo menos no meu caso, eu me sentia muito triste, a palavra era essa, quando eu não podia fazer o que todas as outras meninas da minha idade estavam fazendo. Olha que interessante. Há 10 anos atrás não tinham especialistas no interior, não tinham endocrinologista para cuidar da Lara. Ela passou por vários transtornos, tendo que vir para BH, perdendo aula, etc. E hoje, quando a gente vai olhar, o caso continuou o mesmo, continua sem especialistas no interior. É a mesma coisa. Teve algumas dificuldades de adaptação em Belo Horizonte, chegou a pesar o dobro do que você pesa hoje. Como é que é isso? Quando eu cheguei aqui em BH, eu já estava um pouquinho acima do meu peso. Mas mudar de cidade, era o meu último ano do ensino médio, foi muito difícil. E não conhecia ninguém. Além de eu não conhecer ninguém, eu não podia sair, eu não podia fazer nada. Então era da escola para casa, da casa para a escola. Então eu me sentia sufocada, então eu acabei tendo um distúrbio, eu chamo de distúrbio alimentar. Comia muito, eu devia comer 3, 4 quilos de comida por dia. Então eu cheguei a pesar quase 83 quilos. Depois que foi dada uma solução para o seu caso, por um bom especialista, você teve que batalhar para conseguir o que hoje é parte da solução para o seu problema. O que está acontecendo que a Secretaria de Saúde não te fornece o que você precisa para cuidar da sua doença? Desde que eu vim do interior, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu queria ter a bomba de insulina. Eu não sabia como é que funcionava, eu não sabia como é que era e nem o que eu tinha que fazer para conseguir. Mas eu queria, eu achava que era uma coisa boa. E realmente é, mesmo sem conhecer. Depois que eu saí do CTI, fui um especialista. Ele me ensinou uma coisa que é muito importante. Que se não existisse a insulina hoje, eu estaria morta. Literalmente, não teria como eu sobreviver sem ela. Então ele me conscientizou disso. Depois eu decidi que eu ia tentar conseguir ela na justiça. O problema são os insumos que são muito caros. A bomba hoje, ela custa em torno de mais ou menos 20 mil reais. E a manutenção dela por mês gira em torno de 2.500, 3.500. Vai depender muito da quantidade que cada um recebe, né, na justiça. E a parte de fornecimento dos insumos, que é o catéter, que é tudo que a bomba precisa e precisa ser trocado semanalmente para o uso não ser interrompido? O catéter tem que ser trocado de 3 em 3 dias, né? Os insumos são o catéter, o reservatório e tem também o sensor, para quem usa uma bomba mais atualizada. Isso. A insulina eu pego no posto de saúde, né? Então eu não pego ela judicialmente. Então acaba que as fitas de medir glicose e insulina eu pego no meu posto de saúde. Quais as dificuldades que você tem semanalmente com os insumos que a sua bomba precisa?
Então, normalmente a gente recebe insumos para um mês, né? Que é o que tem no processo. E tem o catéter, o reservatório, enfim. Tem a pilha também, todos os insumos que são prescritos pra gente receber. Pra falar a verdade, o Estado praticamente nunca cumpre. 3, 4 vezes em um ano já me faltou catéter. O catéter não tem como você não utilizar, porque o catéter você normalmente tem que trocar ele de 3 em 3 dias, né? Pra não dar infecção, não dar pus, nada disso. E eu desconheço diabéticos que não utilizem o catéter mais vezes por medo de a Secretaria de Saúde não fornecer. Então a gente sempre tem que usar muito mais tempo, correndo risco de ter infecção. E a gente liga lá, fala e eles também não dão. O que aconteceu há 2 meses atrás de tá faltando o meu catéter e tá faltando pilha. Eu liguei na Secretaria de Saúde e liguei pra moça e falei que tava faltando pilha e tava faltando catéter. E ela brigou comigo porque eu tava ligando pra ela perguntando se eu não podia comprar uma pilha. E eu achei isso um absurdo, porque é um direito meu. Se fosse, podia ser um pedacinho de algodão, né? É meu, eu consegui isso. E é uma ordem judicial, eles tinham que cumprir. O Estado ele tem que cumprir com o dever dele. Não existe, eu desconheço qualquer mês, desde que eu descobri que eu sou diabética, desde que eu descobri que eu uso bomba de insulina, que o Estado cumpra com o dever dele. Não existe, ele sempre peca nisso. Agora, o que está faltando nesse momento? Então, o reservatório da bomba tá faltando nesse momento. E eu ligo lá praticamente todos os dias e a única coisa que ela sabe me informar é que não tem previsão. Pode chegar agora, pode chegar amanhã ou pode chegar daqui a um mês. E esse problema acontecendo aqui em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais. Imagina no interior como que não deve ser a situação, muito pior. Então você vai conferir agora a gente indo para a cidade administrativa. Será que alguém vai receber a gente? Nossa, perdi até meu óculos, mas a gente conseguiu chegar aqui na cidade administrativa e agora vamos lá conversar com o responsável pela Secretaria Estadual de Saúde. Vamos lá! Estamos aqui com a Karina, ela que é gerente do Hiperdia, do Programa de Assistência ao Diabético. Karina, o que o governo tem feito para os diabéticos tipo 2? A Coordenação de Hipertensão e Diabetes investe hoje em várias ações para assistência ao diabético tipo 1 e tipo 2. Os centros Hiperdia foram implementados no intuito de assistir esses usuários. A coordenação hoje tem várias ações que fazem relação com a atenção primária e a atenção secundária para assistência a esses usuários. Os usuários diabéticos tipo 2 são assistidos na atenção primária, junto com o generalista, e quando ele se apresenta em alto ou muito alto grau de risco, ele pode ser encaminhado para um centro especializado, que são os centros Hiperdia Minas, no intuito de prevenir complicações e até mesmo a mortalidade prematura desse usuário. E Karina, no caso do diabético tipo 1, que é mais raro, mas também muitas vezes mais complexo, o que o Estado tem feito para ajudar, para diminuir o sofrimento dessas pessoas? Diabetes tipo 1, sem dúvida, é uma condição que nós temos que dar muita atenção, principalmente porque ele surge na infância e na juventude, em idades difíceis da gente poder trabalhar com alimentação, né? A gente tem que pensar nas escolas, etc. Então, a gente faz o trabalho com a atenção primária para a orientação dos profissionais da atenção primária para acompanhar esses usuários, mas principalmente os nossos serviços de atenção secundária. Então, nós implementamos centros que são chamados centros Hiperdia, que são centros que assistem população com hipertensão e diabetes, onde todos os usuários com diabetes tipo 1 têm acesso livre a esse serviço, uma vez que encaminhados do seu médico do PSF. Dentro desse serviço, ele vai ter acesso a um conjunto de profissionais amplamente treinados e capacitados para assisti-lo nessa condição, incluindo psicólogo, assistente social, nutricionista, o cardiologista e o endocrinologista para acompanhar esse usuário diabético. Quantos desses centros nós temos em Minas hoje? De 2010 para cá, o governo estadual já conseguiu implantar 15 centros Hiperdia, sendo que nós temos, no mínimo, um centro implantado em cada macro-região de saúde, com exceção da nossa região sul do estado, onde já existe a previsão, o intuito de se implantar um centro também nesta região. No caso mais específico da Lara, que a gente entrevistou, e de milhares de outros pacientes que têm dificuldades para receber de vez em quando os seus medicamentos e às vezes até com mais frequência, eles reclamam muito. Por que ocorre isso, essa falta de insumos, de material para os diabéticos no nosso estado? Para os nossos diabéticos, são distribuídos pelo governo estadual o glicosímetro e as fitas,
que são os insumos necessários para que ele afira a sua glicemia diariamente, que é um dos fatores que ajuda a acompanhar esse usuário. Algumas vezes o usuário não recebe esse glicosímetro porque o município não faz o cadastramento dele no SIGAF, porque existe uma superintendência farmacêutica dentro do estado que é responsável por essa distribuição, que precisa de um cadastro desse usuário para enviar o equipamento. Algumas vezes o usuário está no serviço, está no município, mas o município não faz esse cadastro para a gente e aí não tem como a gente enviar esse equipamento porque nós não sabemos que ele existe. No caso específico da Lara, que ela ganhou na justiça, ou seja, ela é cadastrada no estado e o estado já fornece para ela pilhas, catéteres, tudo que ela precisa para a bomba de infusão dela. Por que mesmo assim, às vezes, ela fica usando um catéter que era para usar 2, 3 dias, ela fica usando semanas por falta dele no estado? A bomba de infusão é algo que está em discussão dentro da nossa coordenação, uma vez que nós sabemos do benefício desse equipamento na assistência, né, e no acompanhamento e no dia a dia desse usuário, que facilita a vida dele. Porém, no levantamento que a gente fez, a gente teve um pouco de dificuldade de identificar o custo-benefício da inclusão desse instrumento. Então, para que a gente consiga implementar isso como uma política do Estado, nós precisamos apresentar dados financeiros e até mesmo de qualidade de vida para que isso passe a ser realmente adotado como uma rotina do nosso Estado. Em relação à usuária citada, ganhou essa causa e hoje ela tem, então, esse benefício. Acredito eu que talvez pelo número de usuários que se tem no estado com esse benefício, eles tenham dificuldade de adquirir esses materiais em pequenas quantidades. Então, talvez por isso ela possa estar tendo dificuldade de receber esse material. É isso aí, pessoal. O problema é muito sério. 10 milhões de diabéticos no Brasil, estimativa para mais de 20 milhões até 2025. E vocês ouviram as duas partes nessa matéria sobre saúde do programa Fusão. Tirem suas próprias conclusões. Valeu! Fusão, que manda confusão.